Hebreus 12 diz assim, desde o título: a disciplina de Deus comprova o seu amor. Verso 1 em diante. Quantos encontraram? Dão glória a Deus. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida. Verso 10. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Verso 12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15 e último. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas antes de revelar as perguntas, vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai Santo, te damos graças, que privilégio, que presente estarmos reunidos mais uma noite como igreja, como juventude do Senhor, que te ama, que ama a sua palavra, que ama a sua casa, que ama a sua presença, Pai. Te pedimos, ó Deus, agora que silencie as vozes de fora e até mesmo, ó Pai, as vozes internas que querem competir com o entendimento, com os princípios da sua palavra, e nos permita, ó Deus, pela sua graça e pelo teu poder, mantermos a nossa mente e coração cativos a Ti. Trabalha a nós, firma princípios e, ó Deus, revela o seu amor aos nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Produção, Ministério Focus, por favor, 7 perguntas para esses jovens, quase todos universitários. Poucos que ainda estão no cursinho, mas em breve todos universitários. Diz assim, 7 perguntas propostas para essa noite. Tá dando para ler atrás? Tá. Se você não consegue ler, pode vir mais pertinho. Eu vou ler no celular, porque lá atrás eu não estou conseguindo ler, você pode ver, está difícil. Então eu vou ler aqui do meu celular. Vamos lá, pergunta 1. À luz desse texto principalmente,
O que significa não ser disciplinado por Deus? E tem até um bizu para responder hoje, hein? Ficou mais fácil, hein? Hoje tem açúcar no café. Ó, pergunta 2, qual o propósito da disciplina de Deus? Pergunta 3, qual o resultado da disciplina para aqueles que o recebem? Pergunta 4, qual o perigo de quem se exclui da graça? Pergunta 5, o que precisa ser deixado de lado para corrermos com perseverança a corrida proposta? Pergunta 6, como exemplo de Jesus nos ajuda a suportar a correção e a disciplina do Pai? Pergunta 7 e última para nós nessa noite. Quando confrontado em alguma situação, essa é pessoal, tá bom? Pessoal, quando você é confrontado em alguma situação, qual é a sua reação? E tem algumas possibilidades aí. Negação, desculpas, desprezo, desânimo, amargura ou alguma outra. São muitas as opções, tá bom? Se lembra aí, das últimas vezes que você foi confrontado ou da última, que alguém disse algo para você, um líder, um pastor, um pai, uma mãe, um amigo, ou até mesmo um estranho. E você sabe assim que aquilo que aquela pessoa estava falando não era puramente da sua mente ou do seu coração, mas vinha de alguma forma como um conselho de Deus. Como você reagiu? Amém? Beleza? Let's go, 7 minutos. Eu vou pôr no meu cronômetro e você pode pedir ajuda aí do seu amigo universitário também. Tá bom? 7 minutos, valendo para você responder essas perguntas e ser marcado por esse texto nessa noite. Exit. Glória a Deus. Depois eu queria ver seu caderninho, tá bom? Hoje, no final aí, o que você respondeu? Brincadeiras à parte, mas anotar é muito importante. Nós temos cada dia mais lembrado disso, cultivado esse hábito. E agora vamos lá. Foi tranquilo hoje? Está muito fácil com o versículo na frente, né? Deixar o versículo na frente não, né, Igor? Para quebrar mais a cabeça, né? Gente, vamos lá. O autor de Hebreus está comparando aí, inicialmente, a vida cristã com uma corrida. Cadê o Nazarum aí? Nazabolt, né? Verdade. Cadê o Nazabolt? Tem não? Tem ninguém? Nazabolt? Nazabolt está sendo sucesso. E até ontem deu reflexão acerca de metáfora de corrida na nossa reunião de liderança, porque Nazabolt está sendo um sucesso. E o autor de Hebreus está dizendo, desde o início desse capítulo, portanto, uma vez nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos a corrida que nos está proposta, que está adiante de nós. E duas coisas muito interessantes estão já aí no começo. A primeira é a nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos na vida cristã e vocês já estão careca de saber que é impossível se casar e ser um cristão sozinho. Portanto, há uma nuvem de testemunhas. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Benjamim, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Ruth, Esther, Noemi, Davi, certo? Amém? Profetas, maiores, menores, os discípulos de Cristo Jesus, há uma grande nuvem de testemunhas que já correu essa corrida e que agora está também aguardando já na linha de chegada, que como Paulo disse, a coroa da justiça já lhe foi entregue, não somente guardada, mas agora está reservada também para todos aqueles que amam a vinda do Senhor e que continuarão nessa corrida, que
perseverarão, que vão continuar e não vão desistir. Mas um segundo fato é que nessa corrida nós também temos um coach, também temos um treinador, ou melhor dizendo, um pai, que nos ama demais para nos deixar correr essa corrida, chamada corrida da vida, de qualquer forma. Deixar a gente correr essa corrida da vida de qualquer jeito. Deixar nós corremos essa corrida da vida da nossa própria maneira. Portanto, esse pai não é um pai frouxo, mas ele é um pai que corrige, ele é um pai que instrui, é um pai que quer formar nosso caráter e não somente um caráter aprovado e forjado, mas um caráter semelhante ao dele. Eu quero ser, como? Jesus, quero levar a minha cruz. Então, é desejo também dos filhos desse pai ser semelhantes a Cristo, ser semelhantes a Jesus. Portanto, o amor desse pai não é uma bajulação. Ele não diz que está tudo bem quando não está tudo bem. E ele não diz também para nós que está ruim quando as coisas estão sendo bem feitas. Tem pessoas que são extremamente críticas, não é verdade? Conseguem sempre ver o que está ruim, o que pode melhorar, aquilo que pode ser feito, e não conseguem reconhecer. Deus não é um pai assim. Você se lembra muito bem que quando na pessoa de Cristo, o Senhor resolve enviar uma carta para as igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse, para 6 igrejas, Jesus enche de like as igrejas. Ó, parabéns. Ó, igreja de Efésios, mais likes possível. Mas tem um dislike contra você. Aí vai. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, até chegar em Laodiceia. E quando chega em Laodiceia é só dislike. Nada para dizer. Por quê? De fato, de verdade, não tinha nada. E Deus não é um bajulador, Deus é um pai. E não é um pai bonzinho como o avô. A avó é bonzinho, o avô faz o que o filho quer. Pai e mãe são chamados para corrigir, para instruir, para disciplinar, para formar caráter. E é isso que o amor verdadeiro faz. Da mesma forma, pode parecer que não, mas pastores também não são massageadores de ego. Coaches, influencers e algumas pessoas que se dizem pastores ou que alguém as intitularam nos dias de hoje também, parece que foram chamados e que o cajado deles só tem uma face. Mas é recomendação, é instrução do Senhor. A disciplina como uma expressão de amor em qualquer organismo saudável, seja igreja, seja uma família, seja uma empresa, seja uma universidade, qualquer organismo saudável, sempre haverá disciplina como expressão de amor. E é dessa forma que o autor de Hebreus começa esse capítulo 12, dizendo que há uma corrida proposta, há uma nuvem de testemunhas, mas há um Deus que se revela como um pai, que a expressão do amor desse pai não é somente também correr ao nosso encontro, não é somente nos dar presentes ou permanecer no nosso coração. Mas essa figura da disciplina, ela é muito evidente em toda a narrativa bíblica, na própria figura esportiva, atlética de um treinador. Paulo vai dizer, escrevendo para o seu filho na fé, que o atleta que não se disciplina, ele também não será coroado, não será condecorado. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos um oleiro simbolizando Deus, Pai, pegando um barro nas suas mãos e, por vezes, até um vaso, e desfazendo aquele vaso, tirando as suas deformidades e moldando ele para um lado e para o outro, a fim de fazer um vaso útil para toda boa obra, um vaso para fins
honrosos. E isso fala, JNI, sobre a disciplina do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor também se apresenta, você deve se lembrar em João, capítulo 15, como um viticultor, como um agricultor, que a videira verdadeira é Cristo, o Pai é esse lavrador, e nós somos os ramos. E todo o ramo que estando nele, dá fruto ou não dá fruto, passará por podas e por limpas. E qual o objetivo dessa poda, dessa limpeza? É a nossa morte? O texto vai dizer não. É para que aquele que não está frutificando possa frutificar. É para que aquele que está estéril comece a dar frutos. Mas aquele que já é frutífero possa dar mais frutos ainda para a glória do Senhor. Então, a figura da disciplina aparece por inúmeras vezes e essas são apenas algumas, porque disciplina é a expressão do amor de Deus, de um amor que não é conivente, mas que nos corrige. Aí, nesse próprio texto, no verso de número 6, nós encontramos, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga, queridos. É muito interessante esse texto, porque é o que exatamente quer dizer. Às vezes eu, por exemplo, evito usar esse termo com meu filho, falar que ele está de castigo, preciso dizer que ele está de disciplina. Mas às vezes é de castigo mesmo que ele está. Às vezes é de uma chinelada mesmo, de uma cinta. Na Nova Tradução Nordestina, de uma peia. O Senhor dá peia em quem Ele ama. É isso. Não é uma peia punitiva, não é um Deus raivoso, que só vai funcionar na base da ameaça. Não. Mas é um Deus que sabe que você pode frutificar. É um Deus que sabe que você pode ser como um vaso para fins honrosos nas suas mãos. É um Deus que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito e não são pensamentos de mal, de causar dano sobre a sua vida. Às vezes nós desprezamos esse aspecto do amor. Nós desprezamos, porque nós somos enganados por um sofisma, por um pensamento equivocado de que Jesus morreu na cruz para nos dar uma religião confortável. Um culto no sábado, pré-ceia do Senhor, onde nós podemos cantar bons louvores e o ar-condicionado está bem geladinho. A voz do pregador não está muito boa, mas se você quiser tomar água, tem. Se você quiser abraçar o seu amigo, tem. E nós nos esquecemos que o fato é de que Cristo morreu por nós para nos tornar filhos de Deus. E filhos de Deus recebem correção. Isso pode se dar por vários motivos. Por ideias erradas, por falta de compreensão bíblica, falta de escola bíblica, falta de cultura bíblica. Mas um fato muito importante também é a nossa própria criação. E às vezes pelo fato de nós não termos tido um pai presente, ou ainda mesmo um pai presente foi um pai frouxo, ou às vezes mesmo um pai presente foi um pai duro demais, que usava a disciplina às vezes da peia com exagero, a disciplina da vara, como Salomão diz em Provérbios. Nós pensamos que Deus também é moldado por padrões humanos. Mas não, nós estamos falando de um pai que é perfeito. De um pai que não massageia o nosso ego, mas que também não nos espanca. Antes quer formar o seu caráter santo em nós. Porque disciplina é evidência da nossa filiação. É o que você provavelmente respondeu aí. Se você ler o verso 8 de Hebreus, se Deus não os disciplina como faz com os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas são o quê? Ilegítimos. Se não somos corrigidos, você não é filho. Eu não sou filho. Nós não somos. O mundo pode viver da forma que ele quer, sabe? Tem nada a ver. É a placa que vai estar escrita no inferno. Lembra?
lar dos nada a ver. Não, isso daqui eu acho que não tem nada a ver. O que a Bíblia diz? A sua opinião, com todo respeito, pouco importa. Com todo respeito. Aquilo que a Bíblia diz, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. O mundo pode viver como ele quer, mas o Filho de Deus não. O cristão não. O discípulo não. Nós temos um dono, nós temos um pai. E a disciplina desse pai tem um propósito claro, objetivo, mensurável, atingível, alcançável sobre as nossas vidas. Por que Deus nos corrige? Pergunta aí para a pessoa do seu lado. Fala, eu nunca entendi porque meu pai ou minha mãe me corrigia, mas Deus, por que será que nos corrige? Queridos, Daniel deve estar jantando com o Lolo ali. E se você perguntar para ele, ele já sabe. Porque toda vez que eu vou disciplinar, é a mesma conversa. Antes, durante e depois da disciplina. E às vezes ele fala assim de cabeça baixa, eu peço para ele, levanta o rosto, olha no olho do pai. Até ele poder falar com um pouquinho mais de firmeza e convicção. Papai, o Senhor me disciplinou porque você me ama. Você me disciplinou, às vezes ele fala, é porque eu sou filho. Amigo, nós podemos ter muitos. Pai e mãe só são um. Pai, Deus que se revelou como Pai, é só um. Só um. E Danielzinho é disciplinado porque é amado. Se ele não fosse, isso seria um sinal de abandono. Agora, por que Deus nos corrige não somente por amor, mas também para não nos perder? Queridos, a Bíblia está cheia de exemplos sobre disciplina. E um dos exemplos clássicos e polêmicos, controversos também, tema para aulas de EBD, é 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo entrega um homem a Satanás. Para perdê-lo? Não. Mas para que fosse salvo. Porque disciplina pode doer no momento. Mas Paulo fala assim, eu entreguei para que no dia do Senhor ele pudesse ser salvo. E há evidências tanto bíblicas como históricas que depois esse irmão que foi disciplinado, entregue a Satanás, foi reinserido no corpo do Senhor. Então, o Senhor nos disciplina para não nos perder, para que você não se apostate da fé, para que você não volte a ter prazer no pecado. O Senhor disciplina por amor para não nos perder, mas também para dar um exemplo. Porque um cristão vivendo no pecado é como um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E aí, como o discipulado é exemplo, é vida na vida, um cristão mais maduro, peca, erra, vive no engano, não cai um raio na cabeça dele. O cristão mais novo está chegando, está aprendendo ainda a ser um cristão, se converteu por meio do evangelho, mas agora o mundo precisa sair de dentro dele. Aí ele vem e fala assim, gostei dessa igreja, gostei dessa religião, ser cristão, isso aqui é bom demais, sou. Só não ia falar sou, né, aqui no Nordeste. Falaram assim, é bom demais, boy, né, aqui em Mossoró. Diria assim, é bom demais. Se o pecado é tolerado por ele, olha lá, o pastor, o líder não fala nada, Deus está aceitando o estilo de vida dele, então, é isso aqui que eu quero. Então a disciplina de Deus vem sobre a vida dos filhos, para que possam servir de exemplo para o rebanho, para os pequeninos, para os demais discípulos. O Senhor nos chamou para ser sal da terra, e o sal sem sabor, para nada serve senão para ser pisado e jogado fora. Mas também a disciplina serve não somente para demonstrar o amor, para nos consolidar e para que nós não nos desviemos, não somente para que possamos dar o exemplo, mas também para nos santificar. O autor de Hebreus mesmo vai dizer no verso de número 10, que os nossos pais nos corrigiram por algum tempo como
achavam melhor. Por quê? Os pais não são perfeitos, mas são pais. São os melhores que nós poderíamos ter nessa terra. Mas o texto segue dizendo que Deus nos corrige sempre para o nosso bem, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Você já teve a impressão de que 1000 fazem as coisas erradas à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você começou a pensar em fazer alguma coisa de errado e alguém já te perguntou: ei, está pensando em fazer isso? Você olhou. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ou então você não só pensou, você fez. E de primeira você foi descoberto. Sabe o que é isso? Amor do Senhor manifesto através da disciplina dele. Porque um filho de Deus, um crente, um discípulo, não pode mais pecar em paz. O pecado é um acidente. E o propósito da disciplina nas nossas vidas é demonstrar esse amor, consolidarmos para que não nos perdamos, nos tornarmos exemplo, nos santificar, nos moldar à imagem de Cristo. E qual o resultado dessa disciplina sobre as nossas vidas? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, qual o resultado da disciplina para aqueles que recebem? Vamos ler o verso 11 desse texto que diz assim, a palavra do Senhor. Nenhuma disciplina é agradável, é docinha no momento em que é aplicada. Ao contrário, é o quê? Dolorosa. Mais tarde, porém, ela produz uma colheita de vida justa e de paz para aqueles que assim são corrigidos. Nenhuma disciplina parece agradável na hora, mas só que mais tarde ela produz frutos. Qual é o resultado da disciplina? Maturidade, santidade, constância, um caráter maduro em Cristo Jesus, como já fomos ministrados no louvor. Senhor Jesus não virá buscar uma menininha mimada, mas virá buscar uma noiva madura, amadurecida pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. E o amor de Deus se manifesta sobre a vida dos seus filhos através da disciplina. Até aqui podemos resumir o quê? E vamos ser rápido, já estamos caminhando já para encerrar. Mas, perceba só, a disciplina sobre as nossas vidas fala sobre a perda de algumas coisas que nós consideramos nossas. E esse é um outro princípio importante, você não é dono de nada. Veio nu e nu vai voltar. É pó e ao pó vai tornar sem nada. Lembra do senhor Rockefeller? Quando morreu, seu contador foi perguntado: ei, aí, o primeiro bilionário do mundo, quanto foi que ele deixou? Ele deixou tudo. Não levou nada. E como bons mordomos, nós precisamos compreender isso. Por muitas vezes, algumas coisas que nós achamos que são nossas, mas não são, são retiradas das nossas mãos. Temporariamente. Porque a disciplina, ela não visa benefícios temporários, mas sim recompensas eternas sobre as nossas vidas. A disciplina não visa benefícios temporários, alegrias passageiras, recompensas efêmeras. Mas o que Deus está trabalhando é para produzir recompensas e tesouros eternos e celestiais. Queridos, nesses últimos dias, por exemplo, Danielzinho gosta só de comer pão. Quer sempre comer pão de manhã. Esses dias eu peguei no pé dele. Um dia eu falei, vai comer cuscuz hoje, vou comer cuscuz com o pai. E no outro dia, comer tapioca. Aí, conversa de marido e mulher, né? Ah, mas todo mundo tem sua preferência. É verdade. Mas ninguém faz só aquilo que quer.
A disciplina, ela nos ajuda. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu não queria, que eu não gostaria agora, mas só que os frutos são lá na frente. Estamos treinando o nosso cérebro, nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para saber vivenciar o diferente. Para poder saber se adaptar, como o apóstolo Paulo disse, em toda e qualquer situação. E ainda assim estar satisfeito. Ah, Deus, eu queria sempre a minha vida desse mesmo jeitinho. Quem está morto tem a vida sempre do mesmo jeito, sabia? Quem está vivo sempre tem diferença. Quem morreu está com a vida, tranquila, estável. Você queria uma vida estável? Quem está vivo vai ter aflições, vai ter perturbações, vai ter dificuldades e vai ter disciplinas. Agora, o que é importante aqui para a gente caminhar para orar, são as nossas reações diante das correções e das disciplinas de Deus. Quando confrontado, como é que você reage? Sei que foi que você respondeu aí, mas essa é a pergunta que eu gostaria de ler aí no seu caderno, no seu tablet. Você nega? Não, isso não é para mim. Eu não preciso mudar. Você dá desculpa? Não, então, é porque assim, né? Eu nasci assim, e eu estou caminhando assim, e amanhã vai ser sempre assim, né? Você sabe. Você despreza? Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vou seguir como eu estou. Minha vida, minhas regras. Você desanima, você descai o semblante. Eu nunca vou conseguir mudar. Você se amargura. Você fica com raiva. O que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Por quê, gente? A disciplina de Deus, normalmente, tá? A maior parte das vezes, a maioria das vezes, ela vai acontecer nas nossas vidas através de alguém. Está entendendo isso? Deus sempre vai ter que usar um instrumento, uma ferramenta. Ainda que seja as pedras, uma mula. Ou diante de uma correção, de uma disciplina, diante de um feedback, você se submete e diz assim: meu Deus, eu fiz isso mesmo. Então, Senhor, eu recebo a sua correção. O que é que a sua palavra diz? O que é que o servo, que é a serva do Senhor, tem de conselho de sabedoria para me dar acerca disso? Essa seria a melhor postura diante de uma correção e de uma disciplina, queridos. Deus nos ama. E esse amor se manifesta através de correção, de disciplina, de açoite e de peia, se necessário for. É o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, que ele não teve nenhum elogio para ela. Mas ainda assim, no verso 19 de Apocalipse 3, ele diz o seguinte, você, antes de dizer, né? Depois de dizer: tenho, porém, contra você que és miserável, sim, pobre, segue nu. Ele vai dizer no verso 19: eu corrijo e disciplino quem? Aqueles que amo. Por isso seja zeloso e se arrependa. Gente, essa é a postura mais difícil, porque nós somos, por natureza, orgulhosos. Quando alguém nos corrige, é mais fácil negar, dar desculpas, desprezar, desanimar, se amargurar, mas o mais difícil é se submeter e se arrepender. Eu queria dizer, queridos do Senhor, que as credenciais de uma pessoa não são essenciais para que Deus nos corrija. Vou repetir para que você não tenha dúvida e vou explicar isso.
as credenciais de alguém não são essenciais para que Deus nos corrija. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Certa vez estava eu, acho que a fase que a gente é mais orgulhoso é com 18 anos na vida. Agora, se eu cometer algum crime, eu posso ser preso. A gente pensa assim, não é verdade? Quem completou 18 esse ano aí? Pode ser preso, viu? E aí, com 18 anos, eu tive a graça e comprei o meu primeiro carro. E estou lá, andando sempre rápido e passando pelas ruas. E um dia, eu estou passando com pressa, voltando da faculdade, não sei para onde. E passo numa ruazinha, bem rápido com o tipão Ryan. E de repente, uma bola pega no para-brisa. E aí eu dou aquela freada rápida. E quando eu dou aquela freada rápida e paro o carro, vem um senhorzinho, seus 70 anos, mal conseguindo ficar em pé, e aponta o dedo para mim e começa a falar um monte de coisa, menos que eu era um santo. E com 18 anos, mesmo tendo recebido a educação dos meus pais, esse senhor tendo me ofendido, e ainda se achando na razão, eu saí do carro já com as minhas mãos fechadas, e eu parecia tipo Lucas Bombinha, assim, uma versão antes, né? 18 anos. Treinava todo dia. E eu pensei assim, agora esse senhor vai ver com quem ele pensa que ele está falando. E aí ele começou, continuando a dizer, e aí ele foi usado por Deus, mesmo estando bêbado, e falou o seguinte para mim: jovem, você não sabe que atrás de uma bola sempre tem uma criança? Você não pode andar com o carro assim. E aí eu ouvi aquilo, abri as minhas mãos, me desarmei no meu coração, recolhi a minha insignificância, pedi perdão para aquele senhor, para aquelas crianças que estavam jogando bola na rua, e voltei para o carro. A 10 por hora, dei uma buzinadinha, podem jogar. E fui com aquilo martelando no meu coração, no meu ouvido. Atrás de uma bola, sempre tem uma criança. Às vezes, queridos, um bêbado pode ser usado para dizer algo duro, mas verdadeiro para nós. E que vem do Senhor. E o problema não é se a pessoa é qualificada para nos corrigir ou não. Porque, no final das contas, nós temos um pai que nos disciplina. No final das contas, nós temos um pai que nos corrige. E se o que alguém nos diz, independente das suas credenciais, é verdade diante de Deus, nós devemos ouvir. Nós devemos nos desarmar. Nós devemos partir do ponto de que nós podemos estar errados. E queridos, se uma pessoa bêbada pode ser usada por Deus para nos dar um conselho de sabedoria, para nos corrigir, para nos ensinar um princípio para a vida, quanto mais nós vamos nos afastar dos nossos pais, dos nossos líderes e dos nossos pastores, porque nós não queremos ouvir uma correção. Se até um estranho pode ser usado, quanto mais pessoas que nos amam têm responsabilidade sobre nós e prestarão contas diante de Deus, porque a Bíblia diz que os pais prestarão contas, pastores prestarão contas, líderes prestarão contas por aqueles que lideram. Agora o perigo é qual a postura nós assumimos diante de alguma disciplina. Porque o autor de Hebreus vai caminhar para o final desse trecho que nós lemos, dizendo, no verso de número 14, se esforcem para viver em paz, para ter uma vida santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E se cuidem um dos outros.
para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. E fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamine outros. Sabe, queridos, qual é a nossa postura defensiva, infernal e diabólica hoje tantas vezes, quando nós recebemos um feedback, uma correção de alguém? Primeiro, se o que a pessoa falou sobre nós é mentira, ou se não tiver de fato nada a ver, então glória a Deus. Por que você se ofende? Senão porque você é orgulhoso. Porque eu sou orgulhoso. Porque nos ofendemos, senão pelo fato de fato, que nós somos orgulhosos. Se a carapuça não serve, meu irmão, reconhece a queda e não desanima. Agora, se o que alguém estiver falando sobre nós faz algum sentido e há alguma pequena possibilidade de que aquilo esteja vindo do Senhor, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque senão pode brotar uma raiz de amargura, de forma que a gente passa a ver o nosso próximo, seja ele um irmão em Cristo, ou seja ele uma criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, que está em algum momento sendo utilizada como instrumento de Deus, para nos trazer instrução, para nos trazer correção. Nós corremos o risco de nos contaminar, e o autor de Hebreus vai dizer, de nos excluirmos da graça. E nos versos em seguida ele ainda vai usar a figura de Esaú, que trocou algo eterno por algo imediato. Eu não me senti. Às vezes no feedback a forma de falar não é boa, não é verdade? Existe forma de dar feedback, tanto no mundo da administração, quanto biblicamente dizendo. Mas ainda que alguém seja infeliz em pronunciar uma palavra, não se exclua da graça. Não permita que nenhuma raiz de amargura brate no seu coração e você passe a rotular aquela pessoa. E você passe a dizer assim, e falar daquela pessoa para outras pessoas. Não. Nós devemos encorajar, estimular, ser instrumentos de santificação, um na vida do outro. E louvor pode chegar? Deus não é um massagista de egos. Ele é um pai que nos corrige. Ele nos disciplina, porque Ele nos ama, para nos tornar fortes, para nos tornar santos, para nos tornar constantes em toda boa obra. A disciplina de Deus é uma evidência de que você é filho. A melhor resposta que nós podemos dar a uma disciplina ou a uma correção do Senhor é uma submissão amorosa, dizendo: amor é verbo. E esse verbo, esse amor de Deus se manifesta na minha vida através de uma correção, de uma disciplina, através de um conselho, através de uma instrução. Então, nós podemos dizer: Senhor, obrigado por me corrigir. Deus não nos corrige para nos perder, mas para nos salvar. Ele nos disciplina para nos santificar. E no final das contas, só quem é discípulo de Jesus é quem aceita a disciplina. Pastor JNI não é massagista de ego. Discípulo não é consumidor de cultos. E quem foge da disciplina é bastardo. Não é legítimo. Não deveria ser chamado de discípulo. Mas hoje, à luz dessa série Amor é Verbo, quarto e penúltimo capítulo dessa primeira temporada, dia 20, JN Go, a gente fecha essa parte. Porque se nós entendemos e o amor de Deus está derramado no nosso coração, nós vamos precisar manifestar esse amor. Vamos precisar demonstrar esse amor por meio da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar em pé e vamos ler juntos o último verso, em Provérbios 13 e verso 18.
Salomão vai revelar para nós. E é um direito seu, você está aqui e fala assim, eu sou filho sim, mas na minha vida ninguém põe a ferida, ninguém põe o dedo na minha ferida não. Eu tenho 18 anos. Dá para aprender muitas coisas com 18 anos. E Salomão vai revelar a palavra para nós da seguinte forma. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Ah, queridos, que princípio lindo. Nós sabemos que há um Pai que nos ama. E que porque Ele nos ama, Ele corrige e disciplina. E se você não quiser ser corrigido e disciplinado, tudo bem. A vergonha e a pobreza revelarão os frutos do que você chamava de cristianismo, de amor, de ser igreja, de ser discípulo. É a palavra de Deus. Mas as escrituras também revelam que quem aceita a disciplina é honrado. Quem aceita ela é coroado. Quem aceita ela é amado. Quem aceita a disciplina verá frutos para a glória de Deus. Será como um vaso de honra nas mãos do Senhor, usado para fins honrosos, para a glória de Deus. Será como um atleta que de tudo se abstém e receberá a coroa da vida. Quem recebe a disciplina será honrado. Eu quero te convidar a fechar os olhos comigo, mas também eu quero abrir o altar. Eu sei que esse é um assunto que não é o preferido de nenhum de nós quando o assunto é amor. Há um amor que nos disciplina, que nos corrige, que nos castiga se necessário for. Mas essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E se você de alguma forma tem tentado se esquivar, fugir, se excluir da disciplina, os frutos dessa sua ação não são bons. Se você tem negado, não são bons. E se hoje você quer se render à disciplina do Senhor, procurar alguém e pedir perdão, procurar alguém e pedir conselho, procurar alguém e dizer assim: eu preciso ouvir a Deus, eu não estou conseguindo, você pode me ajudar na palavra? Um líder, um pastor, o altar está aberto. Enquanto esse louvor é cantado, você pode correr aqui na frente e dizer assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor repreende e disciplina, não a quem odeia, não a quem quer mal, mas a quem o Senhor quer bem e recebe como filho. Que ninguém se exclua da graça do Senhor, que nenhuma raiz de amargura brote sobre o coração, mas que você receba misericórdia e graça da parte do Senhor nessa noite. Enquanto esse louvor é cantado, se essa palavra veio de encontro ao seu coração e você quer se submeter ao Senhor e a sua disciplina, corre para o altar que eu vou descer e vou orar com você.